Bem, trabalhar para o PNUD, como sempre, não, acaba por não ser o objetivo de todas as pessoas, e eu fui uma delas. A primeira vez que entrei em contato com o PNUD foi quando eu estava na Universidade Católica. Já tinha acabado de estudar e estava a gerir um projeto, e calha que um dos parceiros com quem entramos em contato foi o PNUD para o financiamento. E foi lá que eu consegui entrar em contato com a organização, mas infelizmente não continuou o processo. Entretanto, depois de um tempinho, eu recebi a divulgação de uma vaga que me foi enviada por uma professora muito querida chamada Ana Rocha, e eu decidi me candidatar porque eu estava à procura de ter experiência na área de recursos humanos. E calhou que aquela vaga era para a área de recursos humanos. Ao investigar sobre a organização, identifiquei-me bastante com os valores e com aquilo que a organização estava a fazer dentro do país, e foi uma das coisas que me motivou a aplicar para a vaga. E fui escolhida, né? Depois da entrevista, correu tudo bem e aqui estou. Foi uma das minhas grandes motivações. Bem, uma das coisas que eu iria ressaltar é o facto do PNUD ser uma organização que promove muito a estabilidade profissional, financeira também, mas acima de tudo é uma organização bastante acolhedora. O ambiente profissional aqui, embora como qualquer um tenha os seus desafios, mas é um ambiente que é recomendável de trabalhar, porque a pessoa cresce muito profissionalmente, aprende muito e é exposta a contextos completamente diferentes daquilo que é o seu trabalho, porque a pessoa não faz só o seu trabalho, a pessoa consegue explorar muitos contextos, e isso faz com que nós consigamos crescer tanto profissionalmente como comportamentalmente também. Definitivamente foi o sistema, porque o sistema é muito diferente daquilo que é a experiência profissional no ambiente empresarial angolano. Nós encontramos políticas e procedimentos que muitas vezes nós podemos ter dificuldades de adaptação. E uma das coisas que eu aprendi é que estar dentro do PNUD, dentro do sistema das Nações Unidas, é muito importante ser flexível e ser resiliente também, porque encontram-se muitos obstáculos. Existem políticas e procedimentos que muitas vezes não se encaixam com aquilo que nós esperamos. No meu caso, eu sou formada em Psicologia de Trabalho das Organizações, e eu vim com uma visão sobre gestão de pessoas que aqui não se encaixou. Então eu tive que adaptar e reorganizar aquilo que eram as minhas perspectivas em relação à gestão de pessoas, e até agora está a funcionar. Uma das coisas mais importantes que nós devemos ter em conta é a informação. É importante que nós consigamos pesquisar antes de qualquer coisa, porque enquanto trabalhadora de recursos humanos, o que eu noto é que existe uma quantidade de pessoas que se quer juntar ao sistema sem conhecer o sistema. E isso vai desde não ter conhecimento sobre os tipos de contrato, não se familiarizar com aquilo que o PNUD tem a oferecer. Nós temos diferentes tipos de contratos, e cada contrato vai depender do contexto e da solicitação das unidades. E quando alguém se depara com uma vaga de PNUD, uma das primeiras coisas que deve fazer é perceber o tipo de contrato que se está a requerer. E uma coisa, e é já uma dica, quase todas as informações sobre políticas e procedimentos do PNUD são de informação pública, ou seja, nós conseguimos aceder, qualquer pessoa consegue aceder. Nós temos informações internas e externas, mas há políticas, procedimentos e algumas informações contratuais que estão dentro das nossas plataformas, não só na plataforma do PNUD, como podemos encontrar no UNFPA e podemos encontrar no UN Jobs. Então, o meu conselho inicial seria buscar por mais e mais informações antes de aplicar para uma determinada vaga.
Segundo, nós temos vários tipos de contratos e os contratos eles se baseiam muito nas oportunidades que o PNUD dá desde programas, onde tem o programa de estágio e tem o programa de voluntariado. Depois temos outros tipos de contratos que são bem mais corporativos e profissionais, que estão muito relacionados com o tipo de projeto. O PNUD, por exemplo, tem unidades fixas e tem projetos. E cada um deles vai ter a sua necessidade e nós vamos sempre receber solicitações de acordo ao contexto daquele projeto. Então, por causa disso, trabalha-se muito com contratos temporários, trabalha-se com contratos fixos, trabalhos permanentes. Sempre vai depender do contexto da função e daquilo que é a necessidade da unidade ou projeto. Então, para aceder a isso, a primeira coisa que deve-se fazer é ter conhecimento do tipo de contrato e depois, com base nisso, fazer a preparação em termos de perfil profissional. Bem, o nosso processo de recrutamento acaba por ser um bocadinho diferente daquilo que é o habitual, porque em muitas empresas, por exemplo, nós temos a área de recursos humanos que conduz o processo do princípio ao fim. No PNUD não acontece dessa forma. Nós temos um sistema de recrutamento que exige que elementos como competitividade, objetividade, transparência, diversidade, não discriminação, responsabilização, são elementos que vão fazer com que exista a necessidade de envolvermos mais pessoas no processo. Nós temos uma agência de serviços de recrutamento que junto conosco faz a condução dos processos, desde a triagem de candidatos ao contacto com esses candidatos. Esse processo acontece dentro de uma plataforma, não recebemos candidaturas por e-mail, como muitas vezes acontece, nós recebemos diretamente currículos e infelizmente nós não consideramos. Depois, esta plataforma junto conosco também faz a gestão daquilo que nós chamamos painéis de avaliação. Todos os processos passam por diferentes pessoas, então isso, além de fazer com que nós asseguremos a transparência, vai fazer com que, no final, as decisões não sejam unilaterais. Todas as vagas são preenchidas de acordo a um consenso de um grupo, desde a fase inicial, desde o pessoal que faz parte do meio do processo e depois no final. Bem, para jovens profissionais, principalmente para aqueles que estão em início de carreira, o PNUD tem dois tipos de oportunidades que boa parte das vezes conseguem se encaixar pessoas que não têm experiência nenhuma de trabalho. Nós temos os nossos programas de estágio, que têm duração de 6 meses, e normalmente o nosso target são estudantes que estão a finalizar um curso ou que estão no primeiro ano da finalização desse curso, ou seja, são licenciados e estão naquele ano de licenciatura e são as pessoas que normalmente configuram o perfil para um estagiário e não precisa ter experiência. Entretanto, zero experiência não significa zero atividade. Nós normalmente olhamos muito para perfis de pessoas que conseguem se envolver em diferentes ambientes, que mesmo que não sejam corporativos, mas que ainda assim consigam de alguma forma, além de receber aquilo que a organização vai dar, também trazer algum benefício. Então, este programa de estágio normalmente tem como objetivo desenvolver as capacidades de estudantes e recém-licenciados para que eles consigam não só experienciar o ambiente corporativo, mas também conseguir alavancar aquilo que são as suas aspirações profissionais depois do estágio. Não tem um compromisso, é apenas um estágio de desenvolvimento profissional. Entretanto, existe sim a possibilidade, dependendo muito do contexto em que o estagiário está inserido, de dar continuidade com um outro tipo de contrato. Eu sou um caso, eu comecei como estagiária e agora estou a trabalhar em um outro tipo de contrato dentro do PNUD. Depois nós temos também o programa de voluntariado. O nome em si acaba por afastar muita gente por ser voluntariado. Entretanto, é um programa que está composto de uma série de benefícios, tanto de carreira como de desenvolvimento profissional.
porque o Programa de Voluntariado das Nações Unidas tem como grande objetivo fazer com que essas pessoas que buscam por uma experiência profissional, mas ao mesmo tempo buscam por dar um pouco daquilo que elas têm em termos de experiência, tanto profissional como não, na experiência de vida também, para conseguir colaborar dentro do PNUD em diferentes áreas, porque um voluntário das Nações Unidas ele não trabalha só no campo como pode ser a visão que muita gente tem, porque o voluntariado normalmente associa-se a meter a mão na massa. Mas nós temos vários tipos de voluntários. Nós temos voluntários dentro do escritório e fora do escritório, em diferentes funções técnicas e funções bem mais que trabalham bem mais com as comunidades e sociedade civil. E este tipo de contrato também existem em algumas categorias, e nessas categorias nós temos aquelas em que também não precisa de experiência de trabalho, como por exemplo o Youth, chamam-se Jovens Voluntários. E esse contrato normalmente permite com que a pessoa também desenvolva o seu perfil profissional dentro do programa de voluntariado. Depois nós temos o National UNV, que também é um tipo de contrato que exige mais alguma experiência profissional e formação académica, mas existe uma plataforma chamada UVP, e nessa plataforma consegue-se encontrar todas as informações relacionadas àquilo que exige para ser um voluntário dentro das Nações Unidas. Então, estes dois programas, eles estão disponíveis para jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo trabalhar junto das Nações Unidas. Depois desses contratos é que nós vamos ter aqueles bem mais corporativos que quase todas as pessoas estão familiarizadas, que são os contratos de serviços, os contratos fixos, os contratos permanentes, os contratos individuais. Então, as oportunidades elas acabam por surgir durante o processo em que a pessoa está a prestar o seu serviço ou está a receber alguma experiência dentro do ambiente corporativo do PNUD. As nossas vagas, elas normalmente são publicadas nas nossas plataformas oficiais, desde o LinkedIn, o UNDP Jobs, que é a plataforma de emprego do PNUD, que lá aparecem todas as vagas a nível global, mas que na secção África você consegue encontrar todas as vagas que estão dentro dos países africanos para o PNUD. Depois nós temos também a nossa lista de contactos, que envolve muitas instituições da sociedade civil, envolve pessoas que nós sabemos que vão nos ajudar a fazer essa divulgação, desde pessoas e instituições, né? Desde universidades, desde pessoas que trabalham com instituições não governamentais. Nós também contamos com os nossos próprios colegas internamente para nos ajudarem a divulgar, porque eles têm bem mais conhecimento do que algumas vagas exigem e eles conseguem também encaminhar essas vagas para outras pessoas. Então, nós temos as nossas plataformas oficiais para fazer essa divulgação. Lembrando que, por ser um processo de divulgação, as nossas vagas podem estar em diferentes plataformas que não são geridas por nós. Então, é importante lembrar que as candidaturas nas Nações Unidas não são pagas. Então, é importante ter isso em mente e nós colocamos sempre essa informação nas nossa mensagem de divulgação para que não hajam equívocos e as pessoas sintam essa necessidade de investir financeiramente para aceder ao sistema. Uma das coisas que é muito, muito importante e eu noto no processo de triagem de currículos é a ausência de domínio do nosso perfil profissional. Felizmente e infelizmente, conseguir uma vaga não é ao calhas. Normalmente nós conseguimos uma vaga de acordo aos requisitos da função e se nós tivermos esses requisitos, nós seremos selecionados. Então, aplicar para uma vaga só porque sim, vai obviamente trazer frustração, porque nós vamos receber a rejeição do nosso sistema e nós enviamos sempre uma mensagem de rejeição, o que não é saudável em termos profissionais, porque significa que existe a necessidade de termos um foco. Começa pelo domínio profissional, conhecermos-nos profissionalmente para que quando as vagas forem surgindo, nós temos noção do que é que nós vamos aplicar.
Segundo, é muito importante que se leia atentamente aos termos de referência da função, porque nós podemos ter experiência numa determinada área, mas acabamos por ignorar aquilo que são os específicos da função, porque o que é que acontece dentro do PNUD? Quando nós temos uma vaga, nós vamos trabalhar com aquilo que nós estamos a pedir. Nós não vamos assumir que um candidato tem uma determinada característica, aptidão e capacidade. Nós vamos trabalhar com aquilo que ele nos providenciar. Então, isso vai ser utilizado, isso vai ser feito com base na informação que a pessoa nos providenciar. Então, quando a pessoa faz a sua aplicação, nós temos uma plataforma em que todas as vagas são submetidas. É importante que, além dela ler atentamente aos termos de referência, que ela consiga fazer um match do seu perfil com aquilo que a vaga está a pedir. E isso significa que, ao preencher as informações que lá devem estar é aquilo que ela tem como perfil profissional e aquilo que a vaga está a pedir, e não informações que irão acabar por ou confundir o recrutador ou fazer com que o perfil seja descartado porque nós não conseguimos encontrar de forma específica aquilo que nós queremos. Boa tarde, muito obrigado. Esta é uma pergunta interessante que já me foi feita muitas vezes. Deixe-me começar por dizer que eu entrei para as Nações Unidas muito mais tarde na minha carreira profissional. Penso que comecei as Nações Unidas já aos 40 anos ou alguma coisa. Mas o entrar para as Nações Unidas foi o perseguir de um sonho que eu sempre tive, desde muito jovem. E se perguntam por que eu tive esse sonho. Porque na minha juventude interessei-me por assuntos internacionais, pelas Nações Unidas. Pronto, eu sou jovem que cresceu depois da independência de Moçambique e tive a oportunidade de acompanhar ministros de negócios estrangeiros muito conhecidos em África, de países falantes de português. Ouvia o que se dizia nas Nações Unidas e começou a cativar o meu interesse desde essa altura. Um deles é o ministro de Angola, o Venâncio de Moura, que eu achava ser um diplomata bastante eloquente e bem convicto das suas posições. A outra foi a ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé. Penso que o nome dela era Maria Amorim, que também foi muito famosa. Eu gostava de ouvir os seus discursos, as suas posições na Assembleia Geral das Nações. E, claro, o ministro dos Negócios Estrangeiros do meu país, que depois ficou chefe de Estado, Joaquim Chissano, são pessoas que me cativaram e criaram interesse naquilo que é os assuntos internacionais. É interessante que a minha primeira tentativa de trabalhar a nível da diplomacia, a nível de política internacional, foi tentando entrar nos negócios estrangeiros do meu país. Infelizmente, não fiquei lá, porque quando fui convidado, sugeriram que eu fosse dar aulas no Instituto de Relações Internacionais. E eu já era professor, e eu disse, não vou mudar de professor para professor. E recusei-me a ir para o Instituto de Relações Internacionais e perdi a oportunidade de entrar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E virei as minhas atenções para as Nações Unidas. Concorri várias vezes, como digo, entrei muito tarde na minha carreira, eu fui funcionário do Estado, trabalhei para outras organizações internacionais e devo-vos confessar que estava muito bem onde eu trabalhava. Mas surgiu a oportunidade de entrar para as Nações Unidas em Moçambique, para o PNUD em particular, e não hesitei. Passei a ganhar menos e quase que ganhava um divórcio. Que a minha esposa não percebeu porque que eu deixei um bom salário para entrar para as Nações Unidas e ganhar menos. Mas eu aceitei o desafio, porque estava a perseguir os meus sonhos e assim foi. Boa pergunta. Muitas vezes nós olhamos para as Nações Unidas e dizemos que é tudo a mesma coisa. Não é. Hoje em dia advogamos sermos uma única... Trabalhamos como única Nações Unidas, mas claramente temos vários mandatos, temos várias valências,
Temos o Unicef, que trabalha fundamentalmente com crianças e mulheres. Temos a WHO, que é com a saúde. Temos o PAM, que é a alimentação. Mas se forem olhar para, sem desprimor do trabalho que essas diversas entidades fazem, elas estão concentradas numa única ou duas áreas específicas. O PNUD é tudo. O PNUD é tudo. O PNUD trabalha com criança, trabalha com mulher, trabalha com idoso, trabalha com tudo. É por isso que chamamos Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o desenvolvimento é tudo. Isso atrai bastante. A mim, em particular, atraiu-me, porque trabalhar nas Nações Unidas dá-me uma visão global daquilo que é o trabalho das Nações Unidas, daquilo que é o desenvolvimento acima de tudo. Nós acabamos tocando em tudo. Qualquer pessoa pode trabalhar para o PNUD, exatamente porque o PNUD toca em tudo. Aqui temos médicos, temos enfermeiros, temos engenheiros, temos economistas. Às vezes as pessoas pensam que para trabalhar no PNUD tem que ser economista. Não, não é verdade. Qualquer um pode trabalhar para o PNUD, exatamente por causa desta sua faceta abrangente da Agência de Desenvolvimento. E como disse antes, o desenvolvimento é tudo. E de facto isso atraiu-me. E continua a atrair-me até hoje. Nunca pensei em sair do PNUD, desde que lá entrei. Já tive várias ofertas para sair do PNUD para outras agências. E devo confessar, em algum momento fui tentado, por causa de algumas frustrações que tinha no PNUD, e pensei que se calhar mudando de agência iria, mas no último momento cheguei à conclusão de que não, este é o meu lugar, é aqui onde devo estar. A sua pergunta faz sentido. Se calhar voltando à pergunta que fez anteriormente, o que é que me atrai? Uma das coisas atraentes no PNUD, e acredito que noutras agências também, é este princípio de inclusão, este princípio da diversidade. O PNUD é uma organização diversa, que tem no seu seio pessoas de todas as características, de todas as origens, quer, digamos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de origem, orientação sexual, deficiência física ou sensorial. Todas essas pessoas têm espaço no PNUD. E o PNUD, na verdade, cria condições para a atração dessas pessoas. Se for a ver nos nossos concursos, há de encontrar lá a expressão no fim, nos termos de referência, encoraja-se a candidatura de mulheres, por exemplo, encoraja-se candidaturas de pessoas portadoras de deficiência, e nós somos obrigados, nos nossos escritórios, a criar condições para que estas pessoas possam ter acesso, possam ter as mesmas condições de trabalho. Portanto, quando fala de diversidade e como é que é trabalhar neste mundo, tem razão de ser, porque de facto somos uma organização diversa. O que é preciso, primeiro, o PNUD como organização tem regras e princípios próprios. Quando nós começamos a trabalhar no PNUD, somos obrigados a passar por um processo de formação ou de informação que nos ajuda a perceber este conceito de diversidade e estabelece princípios para que nós possamos cumprir com este elemento de diversidade. Mas a nível pessoal também é extremamente importante. Eu penso que o que nós temos que ter, em primeiro lugar, é a abertura. É a abertura para perceber o outro. Não é? É para percebermos o outro, percebermos a cultura dos outros. Eu trabalhei em diversos países com culturas completamente diferentes, mas eu saí de lá enriquecido, porque procurei perceber a cultura dos outros, como elas vivem, e hoje sei mais, sou mais ser humano do que era há uns anos atrás, antes de conhecer essas culturas e conhecer essas pessoas. Isto é ligado àquilo que nós chamamos de empatia. Isto é empatia. Eu penso que é fundamental para poder trabalhar no ambiente. Portanto, abertura, vontade de aprender, vontade de ouvir, a empatia, a paciência é extremamente importante. Portanto, estes são alguns dos valores, digamos, pessoais, individuais, que temos que carregar em nós e associarmos aquilo que são as regras,
os princípios estabelecidos dentro da nossa organização. E eu posso garantir que o PNUD é uma organização que tem estas coisas muito bem claras. São vários aprendizados, a gente sempre aprende. O primeiro aprendizado é o que eu disse há pouco tempo, a nível pessoal. De trabalhar em vários países com diferentes pessoas, eu saí enriquecido. Aprendi muito, não sou a mesma pessoa. Culturalmente, socialmente, parecendo que não, isso muda muito a nossa vida, muda-nos como pessoas. E nesse sentido estou grato ao PNUD. A nível do conhecimento técnico também, devo confessar que aprendi muito. Eu entrei para o PNUD, não sabia o que era o PNUD, não percebia. Eu conto sempre uma história. O dia em que eu comecei no PNUD, eu vi nos termos de referência do PNUD, diziam que havia um sistema que nós usávamos de gestão, que era o Atlas, e diziam que a pessoa de conhecimento do Atlas era uma vantagem. E eu não sabia o que era isso. E eu pensei que estivesse a falar do Atlas, o mapa mundo. Então eu fiz-me a olhar para o mapa do desenvolvimento, o mapa mundo, vamos fazer perguntas. Quando cheguei lá não era nada disso, era um sistema informático. E eu aprendi. Então, a nível do conhecimento técnico, eu aprendi bastante. É uma experiência que eu valorizo. O que eu aprendi também, e foi-me ensinado pelo PNUD, que também pode ser visto do ponto de vista pessoal, é este sentido de cuidar do outro. O PNUD é uma organização que se preocupa em cuidar, ensina-nos a cuidar. Muitas vezes podemos pensar que não é assim, mas não é assim porque as pessoas não assumem e fazem aquilo que a organização estabelece. Mas o PNUD é uma organização que cuida, eu aprendi a cuidar, aprendi a ser sensível às dificuldades nossas internas como colegas, mas também às dificuldades das pessoas para quem trabalhamos. Uma coisa também que me tocou são os lemas que o PNUD coloca. Quando diz que nós estamos aqui para ajudar a transformar vidas. Isso é um propósito muito grande, parece um propósito missionário até. Em que medida estou eu a contribuir para o bem desta pessoa? Até que ponto aquilo que eu faço vai ajudar esta pessoa a crescer? E eu, se calhar, tinha isso, mas não tive a oportunidade de exercê-lo ou de alguém incentivar que seja assim. E o PNUD me incentivou a pensar assim e é algo que vai continuar sempre comigo. Como eu disse no princípio, qualquer pessoa pode trabalhar para o PNUD. Qualquer habilidade técnica que a pessoa tenha, seja engenheiro, tem espaço no PNUD. O que o PNUD nos dá é esta possibilidade de ampliarmos o nosso espaço de conhecimento. Portanto, quando falamos de qualquer habilidade técnica que nós tenhamos, vai nos ajudar a se ingrar dentro do PNUD. Desde o momento que tenhamos a capacidade de perceber qual é, digamos, no fundo, o propósito do nosso trabalho nesta instituição, que é um propósito de uma dimensão humana muito grande. Qualquer valência técnica, qualquer conhecimento vai nos ser útil. E hoje em dia, o networking é extremamente importante. Eu colocaria isto no topo, a capacidade de interagir, de engajar com diferentes pessoas, parceiros, organizações, porque o nosso trabalho não é isolado. Não sendo isolado o nosso trabalho, este soft skill de networking é extremamente importante. Eu já vi pessoas a conseguirem resultados extraordinários a partir do contacto, do network. Muitas vezes nós não valorizamos isto. Eu encorajo qualquer pessoa que queira trabalhar para o PNUD a usar este soft skill. Se não tem, aprender como fazer a conexão com diferentes pessoas, com diferentes organizações para termos sucesso. Claro, o conhecimento técnico é importante, temos que mostrar confiança naquilo que fazemos. Se eu sou contratado como gestor financeiro, tenho que ser capaz de mostrar que sei gerir as finanças dentro do PNUD. Portanto, o conhecimento técnico não pode ser colocado em segundo plano, é também importante, que é associado ao networking,
pode fazer milagres. Eu acho que também a humildade é extremamente importante. Mostrarmos-nos humildes naquilo que fazemos e quando lidamos com as pessoas é um fator que ajuda bastante também no nosso trabalho, porque neste campo a arrogância não serve. E a humildade com qualquer pessoa, humildade perante as pessoas com quem trabalhamos, humildade com os nossos parceiros, humildade perante as pessoas a quem nós servimos, porque nós não somos detentores de conhecimento, não somos detentores das soluções e precisamos de todos para encontrarmos o caminho. Então, eu digo networking, conhecimento técnico, a humildade e eu disse antes também a empatia, já tinha dito antes, são fundamentais para que o nosso trabalho, de facto, possamos nos integrar facilmente e obtermos resultados que nós desejamos neste campo do desenvolvimento. Primeiro é a persistência. Tem que ser persistente. Eu, quando comecei, dei o meu exemplo. Fui persistente, porque eu tinha esta paixão de trabalhar para as Nações Unidas. Então, tem que ser persistente e, para ser persistente, não pode pensar que vem para as Nações Unidas por causa do salário. Não, não é o salário. O salário é bom, precisamos, resolve muitos dos nossos problemas, mas não vem trabalhar para esta organização, e eu posso dizer para qualquer organização das Nações Unidas, só por pensar no bom salário. É um trabalho quase que missionário, não é? É um trabalho quase missionário, então temos que ter este espírito de missão antes de pensar em entrar para as Nações Unidas. Segundo, tem que ser persistente, porque pode concorrer durante 10 anos seguidos e não ser chamado. E é o 11º ano ser chamado. Eu disse no princípio que foram vários anos que eu tentei entrar para as Nações Unidas. Eu tentei a janela do Joint Program Officer, não consegui. Concorri várias vezes, nunca consegui. Tentei concorrer como voluntário das Nações Unidas, na altura não havia muito, também não saiu. Vi vários postos internacionais, quis dar um passo muito grande, olhei para postos internacionais, concorri, não consegui. Finalmente abri um posto em Moçambique, o qual concorri, como disse, ia me provocando o divórcio, mas concorri e consegui. E estou muito orgulhoso de dizer que a partir daí a minha carreira no PNUD correu lindamente. Eu trabalhei 2 anos e meio como oficial nacional e ao fim dos 2 anos e meio, e tive o meu primeiro posto como representante adjunto do PNUD. E depois de 2 anos e meio. E continuei até hoje, que já estou a caminho da reforma, e estou muito feliz por isso. Então, esses são os conselhos que eu dou. E quando lá estiver, dedicação, aqueles aspectos todos que eu fui indicando durante esta conversa, tem que estar consigo e ter sempre a esperança de que vai crescer. Mesmo para quem não está a sair da universidade, sonha trabalhar para o PNUD, pense sempre, o céu é que é o limite. Eu vou chegar lá, tenho que ser persistente, tenho que me preparar, porque não se entra no PNUD por sorte, não é por sorte. A não ser que me digam que a sorte é a combinação entre o preparo técnico, o conhecimento e a oportunidade. Então, se eu tenho a oportunidade e não estou tecnicamente preparado, nunca vou ter sorte. Se tenho o preparo técnico e a oportunidade não surge, nunca vou ter sorte. Então, é a combinação de 2 coisas. Agora, a oportunidade não depende de mim, depende dos outros. O que é que depende de mim? É o preparo. É o preparo técnico, assegurar que tenho as competências necessárias,
para quando a oportunidade aparecer, esteja pronto para lá chegar. Muito obrigado, foi um prazer conversar convosco. Bem, eu, na verdade, descubro o PNUD assim por intermédio de um amigo que conseguiu fazer o estágio no PNUD durante 6 meses. Então, a primeira vez que eu vi sobre o trabalho do PNUD de Angola foi através deste amigo meu. E quando regresso a Angola, depois de completar os meus estudos em Engenharia Química, na busca por oportunidades e tentar também entender o que de facto eu gostaria de fazer, porque temos aquele momento hoje, que área seguir, que tipo de trabalho fazer. Este mesmo amigo partilha então o link e diz: olha, penso que esta vaga de estágio se calhar combina contigo. Achei muito curioso porque, para mim, nós somos de backgrounds diferentes. Ele fez ciências sociais, eu fiz engenharia. Achei muito curioso por estar à procura de jovens, de pessoas que tenham feito engenharias ou outras ciências exatas. E depois vi que, na verdade, era um projeto interessante. O projeto estava, na altura, ligado como Innovation Lab, era o título da vaga, e procurava alguém que pudesse entender gestão de resíduos. E eu senti que coincidia um bocadinho com o que eu tinha feito na universidade, principalmente no meu projeto de finalização de curso. Então, fiquei intrigada e disse, não sabia que pessoas como eu podiam ter a oportunidade de testar e então aprender. Me inscrevo para o programa de estágio, não demorou muito até ser convidada para fazer a entrevista, e isso foi na altura do Natal, foi em dezembro de 2018. Lembro-me perfeitamente, faço a entrevista logo antes do Natal e algumas semanas depois recebo então a notícia que eu consegui e passei para a vaga de estagiária aqui no PNUD. Quando eu entro no PNUD, vejo que, na verdade, o que eu vi como lab, porque o projeto dizia Innovation Lab, eu pensava que fosse realmente encontrar um laboratório. Eu, com a minha cabeça de engenheira e todo o background, eu fiquei, onde é que está o dito laboratório, então? E, na verdade, entendi que o laboratório era o conceito, era o projeto, mas não necessariamente eu fosse trabalhar num laboratório. Então, foi já a primeira impressão, ok, está certo. Mas também foi interessante o facto de eu ter visto que era um projeto novo. E dei logo conta que o escritório estava a desenhar o projeto, estava a tentar montar o projeto, que no início comecei o estágio em janeiro de 2019 e o projeto era para ser lançado 6 meses depois. E então, começa aí toda uma trajetória e também algumas, vamos assim dizer, desafios, porque nós temos áreas distintas dentro da organização, desde o crescimento inclusivo, a área de governação, a área de ambiente, e o projeto aqui, o escritório, estava a lançar então, montar essa área de inovação, então não havia precedentes. Eu fui a primeira pessoa a ser contratada para um projeto que não existia ainda, existia o conceito, então era todas as semanas as pessoas perguntavam, és estagiária, fazes o que exatamente? Enquanto que outros estagiários que eu encontrei na altura eram da área das finanças, a área de recursos humanos, e eu era de uma área que não existia, então parecia um bocadinho estar fora daquilo que era o normal. Então foram semanas e meses a fazer o estágio nesse projeto inexistente e começou ali o que é que vai ser o projeto. Tive bons mentores na altura que me ajudaram a integrar-se no PNUD. Isso foi importante porque foi a minha primeira experiência assim profissional. Logo a seguir à universidade, fiquei, penso eu, quase 3 meses em casa à procura de oportunidades, fazer um teste. Eu dizia até que a cada mês eu tinha uma oportunidade diferente e o PNUD foi a terceira oportunidade que eu testei e desde então fiquei. Mas eu ter conseguido me adaptar também dependeu muito das pessoas que me receberam e me guiaram, principalmente num projeto novo, num projeto sem precedentes, num projeto em que semanalmente havia uma mudança, uma nova orientação, então esperava-se muito a cada terça-feira qual é a novidade do projeto. E esta foi a minha trajetória como estagiária. E eu me lembro muito bem que a parte de me sentir um bocadinho mais entregada, e não necessariamente alguém que está fora, foi quando eu comecei a interagir com mais colegas, mais unidades,
porque o projeto era tão novo que não tocava ainda com as outras unidades, então eu me sentia quase isolada, a única estagiária deste projeto, tinha contacto principalmente apenas com a minha mentora na altura, então eu queria saber mais sobre o escritório, mas não tinha como eu saber mais porque o projeto não lidava ainda tanto assim com as outras unidades e foi realmente de começar, eu diria, a circular, começar a ir para cada sala, cumprimentar alguns colegas, perguntar se não precisavam de ajuda para alguma coisa enquanto estava à espera de mais orientações sobre o projeto em que eu entrei. E foi assim, surge uma oportunidade, hoje sei um bocadinho sobre finanças, depois sobre operações, depois sobre outras unidades e o projeto foi crescendo e começamos então a estar mais ligados até o momento em que se lançou o projeto e na altura lembro que entre os colegas, os estagiários perguntavam de facto, mas o que é o laboratório de aceleração? Então era uma running joke, como dizem em inglês, aquilo era o que é que realmente fazes aí, o que é que tu fazes? Então eram meses e meses a defender este projeto que ninguém conhecia. Ao fim dos 6 meses, termino o meu estágio, tive a oportunidade de fazer uma breve consultoria, ainda na mesma área, e logo a seguir surge a oportunidade de entrar para o programa de voluntariado das Nações Unidas. E para mim foi uma das coisas na altura, era uma das áreas, era um dos programas que muitos de nós jovens, dos estagiários, principalmente que quisessem continuar na organização, almejavam. Com o meu background, nunca pensei que algum dia a área ou então a organização que fosse trabalhar seria no sistema das Nações Unidas. Pensava em outro tipo de empresas, em engenharia química, pensava na área de farmácia, cosméticos e não necessariamente trabalhar para as Nações Unidas. Mas o que eu encontrei aqui foi, no PNUD, a oportunidade de ter uma agência em que todas essas vontades e interesses, todo o meu background tão diverso, porque eu já fiz trabalho em comunicação, fiz trabalho em associativismo, fiz um monte de coisa e parecia que aqui no PNUD encaixava-se tudo isto, ou seja, esta diversidade encaixava-se aqui no PNUD. E quando entro para o programa de estagiários, de voluntariado, foi como se eu tivesse recebido a oportunidade, agora durante um tempo mais específico, de poder aprender e ter tempo de testar. Fiquei como voluntária por quase 4 anos, então foram realmente, eu dizia e comentava com os outros colegas voluntários que era realmente a fase do aprendizado, em que podíamos errar, não é que deixei de errar agora, mas poderíamos realmente errar e testar, porque estamos ali a ser preparados e formados. E eu lembro que foi aí também que eu consegui depois estar melhor conectada com a própria instituição. Senti que foi um desafio e a própria pergunta, que tipo de profissional eu quero ser. Já tinha passado o estágio, já tinha passado a consultoria, era o tipo de profissional que eu quero ser. Será que realmente eu quero continuar e seguir esta área? E uma das coisas que me ajudou foi o meu supervisor na altura, eu pedir encontros, se não me engano eram semestralmente, que era de feedback, avaliação e poder receber algum tipo de orientação, porque eu senti que para alguém, principalmente que vinha de um background tão diverso, que fez tantas outras coisas, voluntariado, então sentia que precisava um bocadinho mais de orientações. E o meu supervisor na altura conseguiu descrever algumas valências minhas que eu não sabia, não notava, e ajudou-me então a focar-me também um bocadinho nisto, porque o PNUD é tão diverso, temos várias áreas, ao mesmo tempo podes ficar um bocadinho perdido no meio disto tudo, e eu sentia que eu precisava de uma âncora, dizer, ok, trabalho com todos esses assuntos, mas gostaria ainda assim saber o que de facto eu sou forte, sou melhor, eu tenho que melhorar. E porque a inovação é uma área transversal do PNUD, então estamos sempre ligados com os colegas desde a área da saúde, área de finanças, operações, governação. Então eu precisava que no meio de tanta ligação eu pudesse encontrar um eixo e isto mudou a chavinha desde, ok, estou neste programa de voluntariado, o que é que eu posso fazer? E o programa de voluntariado, e para algumas pessoas, já dissemos aqui, pode desencorajar alguns por ser o voluntariado, mas é realmente um programa profissional, mas também um programa de valores. Eu acredito piamente na missão e no propósito da organização. Então, eu sentia que
não só eu estou a trabalhar, mas eu gostava de dizer que eu sou voluntária, eu estou a servir, eu estou a fazer isso porque pediram-me isto e preciso. E uma das coisas que sempre vi e ficou muito patente era poder estar a sair da casa e estar a fazer um trabalho em que tu consegues ver o impacto diretamente das pessoas. Eu dizia mesmo que estivesse a trabalhar na área de engenharia, eu iria assim, ainda assim precisar saber aonde vai de facto este trabalho, o que é que eu estou a fazer, quem são estas pessoas. Então o PNUD deu-me esta oportunidade, principalmente na altura do voluntariado, de poder ir em missões de campo, poder estar não só no escritório a desenhar o projeto, mas também depois poder sair e conhecer os tais beneficiários, colocar realmente um nome, um rosto a estas pessoas que nós estamos a desenhar. Então foram quase 4 anos neste programa, foi um programa de aprendizado, foi um programa em que eu fiz muitos amigos, tive contato, porque o programa não eram só voluntários do PNUD, mas era de todo o sistema das Nações Unidas, desde a Unicef, a OMS, a Acnur, então eram colegas de todos os sítios. Podemos, assim, criamos uma plataforma e eu senti que eu tinha uma família, ou seja, jovens que têm as mesmas motivações e queríamos fazer algo. E no final de todos os anos era o dia de dar de volta, que era celebrar o dia do voluntariado, então aí nos juntávamos. Eu sentia que realmente era uma fase em que eu sabia que chegaria ao fim em algum momento, mas ainda assim queria que continuasse, mas porque era uma união muito boa. Tu sabes que estás a perseguir aqui certos objetivos e tens outras pessoas que podes te apoiar. E assim que terminou, veio um outro desafio maior, que foi então eu participar do recrutamento, inscrevi-me para então ser oficial nacional e consegui. E foi muito estranho, foi realmente outra chave que mudou, porque já saí daquela fase de estás a aprender e depois dizer não sei porque eu sou voluntária, estou a aprender agora. Vez embora não era uma desculpa, mas era realmente tu estás uma profissional preparada para agora gerir e seguir certas funções. E eu acredito também pelo nível de exigência da organização e também o nível de exigência que eu própria tenho no meu trabalho. Foi muito estranho porque acabava por ser uma das mais novas a entrar neste nível e mais uma vez não tinha precedentes, aquilo era dos outros colegas são um bocadinho mais velhos, como é que eu faço, o que é que eu faço, novamente que tipo de profissional eu quero ser, mas o que me ajudou novamente foi de facto escolher as áreas, olhar para as minhas valências, o que é que de facto eu sou boa, o que é que eu posso melhorar e lembrar de todo o aprendizado de todos os últimos anos, desde o momento em que eu entro como estagiária, e eu sentia que a cada ano era um outro desafio, o desafio só aumentava, porque o PNUD não necessariamente diz entraste agora há um mês, não vou lançar-te esse desafio, não. Estás aqui, estás preparado. Então era a cada ano um desafio novo, então quando chega esta fase de oficial nacional foi a mesma questão de, ok, se calhar quero fazer algo. É como se tivesse acontecido muita coisa em muito pouco tempo. Algumas pessoas têm um interesse já desde o início pelo sistema das Nações Unidas, mas no meu caso, muitas das coisas que aconteceram comigo foram consequências, estar no PNUD e ir atrás de certas oportunidades. Então, nunca tinha imaginado que fosse um dia conseguir estar onde eu estou. E aos 29 anos descubro então que era uma das mais novas e só quando era mais nova, realmente até o momento sou a mais nova, e eu sentia que tinha quase que um desafio, uma responsabilidade muito grande, principalmente para outros jovens que gostariam de estar na mesma posição, e sentia essa cobrança de ter que realmente agir com uma maior responsabilidade e fazer um bom trabalho, não só por mim como jovem, mas como mulher. E eu senti que era uma pressão muito grande, mas o que ajudou-me bastante foi toda a questão de poder guiar-me, escolher as áreas, porque faço parte de um projeto muito amplo, então poder ter escolhido certas áreas que começou logo desde o estágio, o programa de voluntariado, então estas áreas serviram-me, este foco ajudou-me bastante agora como oficial nacional e estes últimos 6 anos no PNUD.
Antes de ingressar para o mercado de trabalho, a ideia que eu tinha é que certas oportunidades, certas responsabilidades vinham com certa idade. E no PNUD não é exatamente isto. Então, o PNUD ajudou-me a ver que não é necessariamente teres 40, 50 anos que tu vais agora fazer certos trabalhos. Então, tive a oportunidade de estar a ser exposta a desafios, coisas que eu diria, porque eu, em algumas situações, mas era porque posso e consigo ir atrás, mesmo que não tenha o mesmo background como algumas pessoas nas áreas de economia, mas a oportunidade de querer aprender, eu sinto que tenho essa vontade, apesar de nunca ter feito certos trabalhos, ainda assim não sentia que era um fator para não fazer. Então o PNUD quase que é o mundo ideal. Trabalho aqui no PNUD, nas Nações Unidas, é como se fosse o mundo ideal em termos de não é porque és jovem que tens que ser estagiário durante muito tempo. Isso não significa. Tu podes ser jovem, jovem oficial, jovem em certas outras áreas e estar sim a fazer coisas que supostamente, vamos dizer, para as pessoas grandes. Então, uma das coisas que eu posso dizer aqui dentro do PNUD foi esta questão de a idade não significar necessariamente o tipo de trabalho que vais fazer e também a confiança que depositam dentro dos funcionários, que depositaram em mim, a abertura desde o momento em que eu entro como estagiária e terem deixado eu assim opinar, porque eu senti que estagiário, vamos dizer, estagiário não faz parte da empresa, é assim que dizem, mas não existe isso. Qualquer pessoa, qualquer funcionário, independentemente do contrato, faz parte da organização e a opinião é ouvida. E eu acreditei nisto e ajudou-me bastante, ou seja, ouvir a mensagem, o partilhar ideias e não sentir que estar há um mês, 2 meses implica não falar, mas sim todo mundo tem uma voz. A questão da idade, esta confiança e também a exposição. Trabalhar aqui, nós estamos expostos a várias questões, desde o tipo de projeto e até mesmo a exposição internacional, porque não trabalhamos apenas com o escritório cá em Angola, mas trabalhamos com os colegas em outros escritórios, então estamos num ambiente global e não contar também que a parte que lidar com instituições que nunca pensei em lidar por estar no PNUD, então acabas por criar uma versão ou então um profissional que adapta-se a estes ambientes. Quando vais falar com NGOs, quando vais falar com o governo, quando vais falar com a academia, quando vais falar com jovens, então aqui tens essa exposição. Dentro dos desafios, ao mesmo tempo, o que foram as coisas boas que fez, que nos faz trabalhar aqui no PNUD, ao mesmo tempo são desafios quando vamos lá para fora e vem que é um rosto novo que mandaram para uma reunião e tu ficas, sim, eu estou aqui porque confiaram-me nesta tarefa e tem a parte que lá fora, o mundo lá fora não necessariamente vê do mesmo jeito e tens que quase que redobrar ali o teu posicionamento, então ser respeitada, a parte de ser mulher em muitas situações em que tu encontras só homens. Aqui nós estamos num ambiente em que tu vês mulheres em vários cargos de liderança e é o normal. Então tu só das conta que alguma coisa está ligeiramente diferente quando tu estás fora do escritório e dizes por que sou a única mulher? Mas aqui nós não pensamos muito nisto. Aqui vejo outros jovens, a cada unidade tu vais encontrar um jovem, vais encontrar uma mulher. Não são coisas que nos passem pela cabeça. Então eu acredito que até hoje ainda é um desafio, que é isto de irmos para fora e de sermos ouvidos, porque o que nós aqui praticamos sabemos que não é necessariamente o que encontra-se no mundo lá fora, mas tem corrido bem. Sim, neste momento vejo 2 projetos. O primeiro foi o próprio Laboratório de Aceleração, que é o projeto em que eu faço parte, que foi há 6 anos atrás, quando entro no PNUD, em que não havia nada sobre o projeto, porque estava a ser desenhado desde a sede, e foi muito desafiante fazer parte do grupo de pessoas que montaram o projeto, estabeleceram um projeto cá em Angola,
e nós criamos o rosto e entender que tipo de parceiros precisamos, que tipo de projeto vai ser, a aceitação do projeto dentro do escritório. Então, foi um desafio enorme, principalmente porque o projeto vem trazer a inovação dentro do DNA da instituição. Então, foi eu e as outras colegas, porque trabalhamos numa equipa de 3 pessoas, diariamente estávamos ali a tentar vender o nosso peixe e dizer, por favor, este projeto é interessante, não estamos aqui necessariamente para competir, mas adicionar valor no que já é feito, principalmente quando temos um projeto que lida com todas as áreas e uma coisa nova, então foi mesmo muito desafiante. O segundo é algo mais recente, que é uma campanha de crowdfunding, chamada Solar Kitchen, e o que acontece com esta é que vem também como algo pioneiro aqui para a instituição. Não sei se exatamente já tivemos outras experiências, mas pelo menos nos últimos 6 anos é a primeira. Então, também fazer parte, mais uma vez, de um projeto novo, desde o aprendizado que vai acontecer. Eu digo que uma das boas coisas que aconteceu e acontece, pelo menos aqui para mim no PNUD, é o facto de fazer parte de um projeto que já está habituado a falhar. Nós dizemos que nós estamos preparados já a falhar e não é que falhamos e gostamos de falhar, não, nós aprendemos ao falhar, ao testar. Então, o facto de estar num projeto que sente-se confortável, tanto desconfortável, ajuda bastante, não deixando a parte desafiante. Então, este último projeto que lançou-se agora foi também um outro exemplo de um outro desafio, de uma coisa nova, sem precedentes, e depois tu dizes como é que vamos fazer. Então, sinto que estou quase sempre em situações desconfortáveis, mas ao mesmo tempo prefiro elas porque me fazem sempre ir atrás de mais conhecimento. Se até 6 meses atrás não sabia nada sobre crowdfunding, angariações de fundo, mobilização, hoje tenho algum conhecimento e hoje procuro mais e entendo melhor o assunto. Mas olhando aqui para a minha trajetória, conforme eu entro no PNUD, conforme eu disse, tudo foram consequências, mas eu sei que para algumas pessoas já traçaram e têm sim esse desejo de fazer parte da organização. Uma das primeiras coisas que me vem em mente é que não precisam pensar que o facto de não terem uma carreira, ter seguido relações internacionais, por exemplo, não tem um espaço aqui no PNUD. Isto não é verdade. Eu fiz engenharia química e faço parte do PNUD. Então, para mim, já essa questão do curso, o meu curso não vai me permitir, não é necessariamente verdade. Eu diria que o que seria interessante é a pessoa saber, de facto, o que é que aqui quer fazer. Cada um tem motivações diferentes. Sabemos que a ONU oferece trabalho estável, um salário estável, mas mais do que isso é realmente a pessoa saber que estás ali para trabalhar e servir alguém. Nós, quando entramos aqui, o não fazer o nosso trabalho certo implica que os nossos beneficiários não vão receber o apoio e a assistência que precisam. Então, é realmente ter este pensamento que tu, ao entrar, é como se, não querendo ser dramático, mas realmente essas pessoas dependessem de ti, ou seja, o teu trabalho, ou seja, o futuro delas depende também do que tu fazes diariamente, as tuas escolhas diárias. Então, um deles seria esse em relação ao background acadêmico. O segundo era não acharmos que o mais importante são as habilidades técnicas. Muitos também, novamente ligado à parte do background, não podemos subestimar, de facto, esta questão da empatia, esta questão de acreditar o impacto social. Muitos não se motivam por isto, mas para uma organização como o PNUD é necessário que haja empatia, é necessário que tu acredites de facto nos valores da organização, que tu acredites de facto no que estás a fazer, gera um impacto, e o impacto que nós queremos é social, um impacto positivo. Então, que sejas esta pessoa também de valores e não necessariamente alguém que venha com terceiras intenções. Eu acho que é muito importante. A terceira questão é a parte, eu diria, ser curioso. Curioso para tudo, curioso para aprender as línguas. Nós temos aqui as línguas oficiais. Em Angola é o inglês,
mas isso não é o limite. Tu podes aprender sozinho outras línguas. Eu tive a oportunidade pelo interesse que eu tenho em línguas, desde fazer algumas aulas de língua gestual quando era voluntária, até mesmo também há programas para tentar falar outras línguas do sistema, como o espanhol, por exemplo. Mas essa curiosidade em aprender, eu diria, ser uma pessoa curiosa para aprender línguas, para poder te comunicar melhor, para aprender outro tipo de habilidades, porque muitos nos sentimos confortáveis. Entrei, faço finanças e ali parei. Se calhar é o que funciona para alguns, mas eu diria, se alguém quer de facto crescer na sua área ou em outras áreas, é necessário ser curioso e não realmente estagnar-se. Então, enquanto não teve essa oportunidade, vai aprendendo uma língua, vai aprendendo alguma outra habilidade, e não importa necessariamente se está já ligado com o sistema das Nações Unidas, mas alguma coisa que tu possas trazer. Uma das questões que eu realmente coloquei na minha cabeça desde que entrei é que eu tenho a oportunidade de estar aqui dentro, mas muitos jovens e mulheres não têm. Então, sei que não vou representar da melhor forma sempre, mas o que é que de facto eu, Judite, ou outros jovens gostariam que fosse dito aqui? Então, muitas das vezes eu me coloco nesta posição de não estar a falar apenas por mim enquanto oficial, mas estar a falar por mais jovens angolanos, estar a falar por mais mulheres. Então, eu diria que estas coisas seriam interessantes.